17, com a palavra dos excelentíssimos senhores doutores Renan Gilbert Almeida Silva, Juliano de Oliveira e Ana Flávia Dominiquim Dourado. A palavra, vossas excelências. Obrigado, excelência. Primeiramente, à tarde de hoje, gostaria de começar cumprimentando Vossa Excelência, juiz-presidente Alexandre César Ribeiro. O senhor sabe que para nós é sempre uma honra fazer um júri na cidade onde a gente mora, onde a gente trabalha, e tem um contato mais próximo com o juiz da causa, que transforma esse rito do júri do cumprimento em uma coisa mais próxima da realidade do nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer que o senhor é um juiz exemplar, que sempre ouve os dois lados no processo, dá muita atenção à defesa e estendo meus cumprimentos ao senhor. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar os serventulares da Justiça também, aqui na pessoa do Denilson, está sempre nos socorrendo, né, Denilson? A gente te atormenta aí. Sem vocês, esse julgamento e nenhum dos outros processos aqui dessa comarca seriam possíveis de acontecer. Então, aproveito os oficiais de justiça que estão aqui, Noemi, a Marilete, e estendo meu cumprimento a todos os serventulares da Justiça que fazem esse trabalho tão importante aqui na nossa comarca. Agradecido. Gostaria de cumprimentar a doutora Mariana, seja muito bem-vinda a Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa tem um histórico de receber grandes promotores de justiça, né? Por aqui passaram alguns dos maiores nomes do Ministério Público, inclusive o doutor Rogério, que é conhecido nacionalmente. E a senhora, pelo pouco contato que tivemos, fizemos algumas audiências juntas, a brilhante explanação que a senhora fez aqui hoje, demonstra que vem para honrar esse histórico de grandes e brilhantes promotores que passaram por aqui. Não sabemos se a senhora ficará aqui por muito tempo, esperamos que sim, tocando esse time feminino aí do Ministério Público, né? Uma honra para nós ver mais mulheres no Tribunal do Júri, que até então era um lugar majoritariamente masculino. Então, recebo meus cumprimentos. Eu gostaria de cumprimentar também os servidores do Ministério Público. Estão aqui a Isadora, o Eduardo, são os estagiários, a Cristina, a Bianca, que não estão aqui, e também fazem esse trabalho importantíssimo aqui para Santa Rosa de Viterbo. Eu cumprimento meus amigos, meus companheiros de defesa, de contato de defesa, o doutor Juliano de Oliveira, que é um dos advogados mais brilhantes que está aqui em casa de conhecer, meu grande professor. Se hoje estou aqui no Tribunal do Júri por essa oportunidade que você me deu, me trouxe, principalmente do senhor, para fazer esses plenários, e eu agradeço imensamente, e é uma honra para mim ter o senhor ao meu lado me ajudando nesse processo, que é um processo tão difícil, tão complicado. Quem está a doutora Matuado, também está sempre comigo aí no dia a dia, minha parceira, uma advogada brilhante, está no começo de carreira, mas já mostra que tem um equipe brilhante pela frente na advocacia. Então, recebo meus cumprimentos. Eu gostaria de cumprimentar os policiais militares, Queiroz também, sempre no dia a dia, né, Queiroz? Na luta, na batalha. Muitas das vezes, as pessoas acreditam que nós, advogados de defesa e de policiais militares, caminhamos em lados opostos aí no trabalho que nós fazemos. Mas, pelo contrário, principalmente em Santa Rosa de Viterbo, os senhores fazem um trabalho exemplar, e muitas vezes, por fazerem esse trabalho exemplar, sempre respeitando a lei, vocês ajudam a defesa. Então, para nós é uma honra, muito obrigado por estarem aqui garantindo a nossa segurança. Às vezes é um trabalho que não é tão valorizado, né? Tanto pela sociedade quanto pelo Estado, mas para nós aqui nós respeitamos muito o trabalho de vocês. Muito obrigado, de verdade. Eu gostaria de cumprimentar o público presente, muitos estudantes de Direito que têm a oportunidade de ter pela primeira vez em contato com o Tribunal do Júri, que para mim é um dos lugares mais democráticos que existem, porque aqui são pessoas da sociedade julgando uma pessoa da sociedade. Então, espero que vocês apreciem, aprendam, né? E muito obrigado por estarem presentes. Gostaria de cumprimentar os advogados também presentes, a doutora Beatriz, a doutora Silvana. Muito obrigado, muito importante para nós da classe da advocacia pelo apoio de vocês nesses momentos. Eu gostaria de cumprimentar a família da vítima, sei que esse é um trabalho que precisa ser feito, e para que haja uma condenação, uma absolvição para qualquer resultado desse processo, precisa de um advogado de defesa. Não é possível no nosso país que exista um julgamento sem advogado.
e hoje fui nomeado para cumprir essa missão. Eu, assim, sinto muito pelo apoio de vocês e faço um compromisso com vocês de respeitar a memória de familiar de vocês. Em nenhum momento vocês me verão aqui falando mal do Fernando. Tá? Nós vamos fazer o nosso trabalho. Aqui não tem ninguém que ganha, ninguém que perde, eu, o doutor, nós não estamos aqui para ganhar ou perder. Aqui é sempre um tribunal de lágrimas. Senhores perderam um ente querido, a família do Edson também está sofrendo nesse momento, então recebo os meus mais sinceros cumprimentos. Gostaria de agradecer à família do Edson, as filhas dele que estão aqui hoje, e o próprio Edson, pela confiança no meu trabalho. Desde o primeiro momento que souberam que eu ia ser o advogado aqui do caso de hoje, sempre confiando no meu trabalho, nas orientações, e eu espero fazer o meu melhor. Como a gente já conversou, eu não gosto de prometer um resultado, mas é o que a gente promete que hoje eu e meus companheiros de defesa é fazer o que a gente pode para conseguir o melhor para você. Tá? Sabemos que é um fato triste, mas nós estamos aqui do seu lado nesse momento tão difícil da sua vida. Gostaria de cumprimentar agora os senhores jurados, já estão aqui há um pouco de tempo, né? Sérgio, jornalista, prazer revê-lo, Sérgio, muito bom ter o senhor aqui. A senhora Ana Flávia, muito obrigado, né, por se dispor. A senhora Lucimara, Luizinho, engenheiro, muito obrigado, seu Luiz Antônio, o senhor Wilson e a Maíra. Muito obrigado a todos vocês. Vocês dois aqui são as pessoas mais importantes desse julgamento. Nós temos a promotora, os advogados, o juiz, mas, na verdade, quem vai julgar esse processo hoje são vossas excelências. E por que isso? O Tribunal do Júri já é uma instituição que só no Brasil ele existe há mais de 200 anos. Mas é uma instituição histórica que remonta os tempos da Grécia Antiga. Inclusive, Sócrates, o filósofo, quando do seu julgamento, foi julgado por um júri popular. Por que a Constituição Federal decidiu que, em casos dolosos contra a vida, esse julgamento deveria ser feito por um júri popular? Porque, às vezes, e esse é um desses casos, a lei ela não dá conta da realidade. A realidade ela não se encaixa no que a lei consegue prever, no que a lei consegue trazer. Se esse caso fosse julgado pelo doutor Alexandre, que é um juiz exemplar, ele ficaria obrigado a aplicar o que está na lei. A Constituição Federal, ao contrário, garante aos jurados que votem hoje com a íntima convicção. Então, os senhores não precisam sequer justificar o porquê votam e como votam. Basta que os senhores tenham convicção daquilo que estão votando e votem com a íntima convicção. Eu peço, eu sei que os senhores já devem estar cansados, depois do almoço está aquele soninho, né? Eu peço que os senhores ouçam com atenção o que a defesa tem a dizer. Nesse primeiro momento, a gente não pede assim, olha, faça o que a defesa pede. O que a gente pede é ouça com atenção. Dê a mesma atenção para a defesa que os senhores deram para a brilhante explanação da doutora Mariana, porque a defesa tem muita coisa nesse processo para trazer para os senhores que não foi apontado na fala ministerial. Até porque é um processo de mais de 800 páginas. Um processo gigante. E em 1h30 não dá para a gente tratar de tudo que tem nesse processo. É um processo que envolve um caso extremamente complexo. Não é uma coisa assim fácil de resolver. Olha, ele foi lá porque ele queria matar, bateu e matou. Não foi isso que aconteceu. Nós vamos mostrar para os senhores. Eu gostaria, inclusive, que não é possível, que os senhores tivessem, como antes do julgamento, relido esse processo. Que os senhores iam entender a complexidade que estão nessas 800 páginas. Primeiro, eu vou contar a história do processo, do que aconteceu nesse processo. Esse processo é um processo que ele tem um início atípico. Por quê? Porque ele não começa na delegacia de polícia, como a maioria dos processos começa. Então, como que começa um processo? Acontece um fato, há suspeita de que aquele fato é criminoso, lavra-se um boletim de ocorrência e esse processo começa com investigação policial. Esse processo ele é o inverso.
O que aconteceu? O Fernando foi para Ribeirão, no hospital. Lá ele falece. O hospital, que é o Hospital das Clínicas de Urgência e Emergência, aciona a polícia, porque suspeita-se que há ali um crime, e a polícia de Ribeirão dava um boletim de ocorrência para iniciar a investigação. Então, logo no começo do processo, tem esse boletim de ocorrência, em que se fala que houve ali, tomou-se conhecimento de que a vítima havia sido espancada no dia 3/12, vindo a dar entrada no HCUE e vindo a óbito. Então, esse processo começa lá. Ele já começa com um erro. Tá? E aí eu quero que os senhores prestem atenção, que a promotora disse muito aqui, que o réu, no dia da delegacia, falou uma coisa, na primeira audiência falou outra, e aqui ele falou outra. Nós estamos falando de um processo de 3 anos. É impossível nós contarmos uma história da nossa vida da mesma forma durante 3 anos. Se os senhores me contarem algo que aconteceu aqui hoje, e daqui 3 anos forem me contar essa história novamente, alguma coisa vai mudar. E não é só o réu que erra nesse processo. Não é só o réu que erra. Porque o Ministério Público, o processo inteiro, falou que o fato aconteceu no dia 3. Na denúncia está dia 3. No boletim de ocorrência está dia 3. E o fato não aconteceu no dia 3. Aconteceu no dia 2. E nem por isso, por conta dessa falha, nós vamos desacreditar e falar que o trabalho do Ministério Público está mal feito. Mas falhas acontecem, principalmente quando se trata de memória. Então, eu já queria pontuar isso, para que nós não podemos desconsiderar o que ele falou aqui hoje, nós vamos tratar mais adiante em relação a isso. Então, o que acontece? Esse processo começa lá em Ribeirão, a investigação vem para Santa Rosa de Viterbo, e aqui começa a levantar ali as hipóteses do que teria acontecido com o Fernando. A polícia chega num senhor chamado Levi. O Levi ele foi ouvido aqui hoje. E aqui nós começamos os problemas desse processo. Porque ele é um processo de ouvir falar. Todas as provas desse processo em relação à vontade do Edson de matar, em relação ao que de fato aconteceu no momento em que o Edson agrediu o Fernando, são provas de ouvir falar. Minha avó sempre me fala esse ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Ninguém que foi ouvido aqui viu de fato o que aconteceu. Eu vou mostrar para os senhores. Então, o Levi é ouvido na delegacia, no dia 8 do mês de dezembro, 6 dias depois do fato. O que o Levi fala? Ele conta a história de que ele estava, ele até repetiu essa história aqui, não vou exigir que ele fale com certeza, porque é o que eu falei, com o passar do tempo a gente esquece de alguns detalhes. Mas ele fala o seguinte: eu estava na rodoviária com um senhor chamado Delvo, e o Edson chegou lá perguntando do grupo do Adriano. Eu disse que eles não estavam, ele perguntou do Pio, do Fernando. O Fernando, eu disse, o Fernando está ali. Depois, ele disse que o Delvo, que é uma terceira pessoa, falou para ele: Levi, vamos socorrer lá que o Edson está batendo no Fernando. Aí aparece uma quarta pessoa, tá aqui no depoimento dele na polícia, que é um tal de Duda. O Duda fala: o Edson está batendo no Fernando, mas eu já separei, chamei a polícia e o Edson foi embora. E uma investigação correta, e uma investigação que daria elementos para uma condenação total, como que é o Ministério Público, o que seria o mínimo razoável da polícia fazer? Vamos chamar o Delvo e vamos chamar o Duda. Porque quem viu de fato a agressão, se estava dormindo, se não estava, se estava no chão, se não estava, foi o Delvo, foi o Duda. Mas não, a investigação já tinha decidido que o Edson era culpado. Isso já foi decidido aqui, ó, no primeiro depoimento. E aí se ignorou qualquer chance de defesa ou de elucidação melhor dos fatos que o Edson poderia ter. Porque aí segue o inquérito policial ouvindo a Érica. A Érica é uma amiga do Fernando de há muito tempo. De há muito tempo.
A Érica acolhia o Fernando, em determinados momentos, Fernando a vítima, na casa dela. Então, é natural, eu não vou exigir que falar, não, porque a Érica está mentindo, eu não vou falar isso, mas é natural. E por esse sentimento de amizade, de proximidade que a Érica tinha com o Fernando, de que ela conte a versão dos fatos que seja mais prejudicial para o Edson. Porque ela quer que o Edson pague pelo que aconteceu com o amigo dela. Isso é natural. Então, o que a Érica fala, no primeiro momento? Que o Guto chegou na casa dela, também é de ouvir falar, eu nem vi. Que o Guto chegou na casa dela, contou que tinha brigado com ele de manhã e que depois ele tinha voltado lá, batido no Pio. Aí passa um pouco, o Pio chega na casa dela, machucado, e realmente ele machucou. A gente não vai negar isso aqui, ele realmente se machucou. E ela encaminha o Pio para o pronto-socorro. Então, esse é o depoimento da Érica. Aí vai ser ouvido na fase policial ainda o Guto, que conta da briga da manhã. O Adriano, que a doutora Mariana leu o depoimento dele aqui, que conta, que de fato bateu no Edson de manhã. E ouvido o seu Edson Sebastião, que foi ouvido aqui hoje. Seu Edson estava num bar, ali nas proximidades, quando ele passa com um pedaço de pau na mão e fala, eu matei alguém. E aí, essa fala, quando a gente lê no papel, dá a impressão de que o Edson é um monstro. O Edson matou, saiu com um pedaço de pau e ainda mostrou para os outros que tinha matado o rapaz. Por isso que eu fiz questão de perguntar para o seu Edson aqui hoje, qual foi o tom que ele falou? Ele falou num tom de comemoração, num tom de deboche? Não, ele falou num tom de arrependimento. Num tom de alguém, me perdoem a palavra, mas eu vou usar o termo popular, fiz uma cagada. Estraguei a vida do rapaz, estraguei a minha vida. Por que isso? Porque quando ele saiu para ir lá na rodoviária, ele não tinha a intenção de matar ninguém. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. O que tipifica um crime de homicídio? Qual a diferença de um crime de homicídio e um crime de lesão corporal? É a intenção. É o que você quer com aquela conduta. Não sei se os senhores e senhoras têm filho, mas a gente que tem filho sabe quando a criança quebra alguma coisa, pela cara dela, se foi sem querer ou se ela queria quebrar. Isso é a intenção. O que ele queria quando ele voltou lá? A gente vai tratar disso mais adiante. E aí o processo segue. O processo tem muitos desdobramentos. O processo tem muitos laudos periciais. Por quê? Porque não se conseguia chegar de fato no que efetivamente causou a morte do Fernando. Tanto que tem 6 laudos periciais nesse processo. O Fernando volta para casa no dia 2. Não foi no dia 3, foi no dia 2. O Fernando volta para a casa da Érica e a Érica leva ele no pronto-socorro. Quando a Érica leva ele no pronto-socorro, está aqui, ó, folhas 214 do processo, ficha de atendimento médico da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Vitória. O que foi relatado? Foi relatado que o paciente deu a entrada no SAMU. Perdão, isso foi no dia 2, que levou ele para uma sobrinha. Foi em que a Érica falou que chamou o SAMU foi na casa dele, pegou ele lá com a sobrinha e levou. O paciente deu a entrada no SAMU, acompanhado de familiar, veio deambulando da viatura do SAMU, consciente, orientado e apresentando hálito etílico, apresentando ferimento na região frontal da face de aproximadamente 10 centímetros e ferimento no nariz, apresentando pouco sangramento nos 2 ferimentos. Foi avaliado pela doutora, foi realizada uma sutura, o paciente estava pouco colaborativo, não queria realizar a sutura, ficava colocando a mão o tempo todo. E com observação, às 21h30 ele foi liberado pelo pronto-socorro. Aí, o Fernando vai para a casa da Érica, fica lá na casa da Érica, e aí ele volta, ainda no primeiro atendimento, doutor
eu não me engano, foi o doutor Acácio que fez o primeiro atendimento dele. Coloca o seguinte, ó. Familiar nega, esse no dia 12 ainda, familiar nega a perda de consciência, ausência de convulsão, embora ele seja portador de epilepsia, no momento do acidente, a ausência de vômito. Paciente agitado, não quer medicação, não quer permanecer no hospital, quer ir embora. Sobrinha refere que vai levá-lo para casa e cuidar dele caso pior retorne. Aí receita-se alguns remédios para ele, o paciente vai embora conversando com o curativo no local da lesão, sem sangramento ativo e com melhora da libação alcoólica. Então ele chegou embriagado, que já contradiz o depoimento da Érica, de que no dia ele não tinha bebido, natural, a Érica quer proteger o amigo, isso é natural, tudo é criticado. Chega embriagado no hospital, recebe o primeiro atendimento, não fica internado, que seria o correto. Procedimento para traumas é manter o paciente em observação em até 48 horas. Não fica, ele não fica internado, vai embora. No dia 3, ele volta com a Érica no hospital. Volta com a Érica, que foi ouvida aqui. A Érica fala o seguinte, um prontuário médico aqui, dia 3, às 10h16 da manhã. O paciente retorna após convulsão e retirada de curativo da cabeça, trazido pela amiga Érica com hálito etílico. A amiga refere que o paciente passou a noite em sua casa, teve 2 quedas da própria altura, bateu a cabeça na estante. Aí o laudo prossegue. E da Santa Casa, daqui de Santa Rosa. Que durante a madrugada, Fernando teve 2 ou 3 tombos na casa. Bateu na estante e na raca. Então, isso é a Érica falando. Que na madrugada do dia 2 para o dia 3, Fernando caiu na casa dela. E aí, observa-se que ele tinha chegado no dia 2 com hálito etílico no hospital. E no dia 3 também, ou seja, no dia 2 para o dia 3 ele também bebeu. Também estava embriagado. E aqui surge a nossa primeira tese defensiva. Nós não temos certeza, ao contrário do que a promotora disse, nós não temos certeza de que foi a agressão que, de fato, ocasionou, desencadeou para a morte. Embora no laudo diga que não há lesões externas em data posterior ao dia 2, não necessariamente uma queda que causa uma lesão intracraniana apresenta lesões externas. E uma queda da própria altura, dependendo do lugar e da forma como ele bate a cabeça, causa, sim, lesões intracranianas, sem causar lesão externa. Então, a dúvida que surge, lendo esse processo deste tamanho, é: será que foi a agressão do Edson que causou a morte do Fernando? Eu vou mostrar para os senhores a quantidade de laudos periciais que foram necessários nesse processo para chegar à conclusão que a promotora apresentou. Então, o primeiro laudo, inclusive, o Edson ficou preso, tá? Ele foi na delegacia, na matéria sensacionalista, Cidade Alerta, fala: o réu está solto, está em liberdade. Logo após a morte, ele foi na delegacia, prestou um depoimento, o Ministério Público manifestou pela prisão dele, ele foi preso. Por que ele está em liberdade? Por que ele está solto? Porque o laudo pericial demorou, assim, absurdamente para vir para o processo. A perícia não mandava o laudo para definir se ele era o causador das lesões ou não. O promotor teve que pedir várias vezes, o juiz teve que oficiar o perito para a chegada desse primeiro laudo, que está nas folhas 186 do processo. O laudo, basicamente, muda muito pouco. A quantidade de laudos no processo muda muito pouco. Primeiro laudo das folhas 186. Depois, nós temos outro laudo, as folhas 454. Tem aqui o processo correndo, e não se tinha descoberto ainda, com certeza, que tinha causado a morte do Fernando. Aí nós temos um outro laudo, as folhas 482. Nós temos um outro laudo,
as folhas 497. E, por fim, o laudo de folhas 501, que é o laudo que a promotora leu aqui, que ela fala que sim, que foi a lesão que ele causou a morte da vítima. Só que esse laudo fala o seguinte: o Ministério Público, na busca de descobrir se foi a lesão ou não que causou a morte da vítima, fez esse requerimento dessa quantidade absurda. É muito raro a gente ver um monte de laudo pericial sem microscópio num processo. Fez um requerimento com alguns quesitos pedindo que teria que esclarecer, com base nas fichas de atendimento apostadas pela Santa Casa de Misericórdia. É possível afirmar que as lesões que causaram a morte do paciente se deram antes das 19h16 do dia 2/12 de 2020? Então, o que o Ministério Público pergunta para o perito? E se é possível afirmar que foi a paulada que causou a morte. O perito fala assim: as lesões iniciadas no dia 2 desencadearam a sequência de fatos que culminaram na morte da vítima. Mas aí, aqui mais à frente, ele fala o seguinte: há crises convulsivas relatadas pela vítima que podem ser decorridas do trauma sofrido pela vítima e foram considerados como sinais de alerta da equipe médica. Então, não há essa certeza cristalina, absoluta, de que foi a briga deles que causou. Porque, no primeiro momento, ele não ficou internado. Foi um erro, inclusive, da equipe médica. Porque o paciente, nas condições que ele estava, não poderia ter sido liberado. A equipe deveria ter insistido em mantê-lo lá, talvez ele tivesse vivo. Ele volta para o lugar que ele estava, casa da América. Ele ingere mais bebidas alcoólicas. Mostrou aqui que ele saiu do hospital no dia 2, já sem libação alcoólica, e volta com hálito etílico de novo. Tanto que no laudo microscópio, no dia 5, que o MM colocou aqui nos autos, apontou que ele estava com 50 gramas de alcoolemia. Significa, um litro de cerveja. Então, ele foi internado dia 3 e o laudo do dia 5 ainda apresentou álcool no sangue. Então, ele volta para casa, ele cai lá, ali, a Érica falou no hospital para ele. Ele caiu umas 3 vezes, bateu a cabeça, e ele vai para o hospital de Ribeirão Preto e acaba falecendo. Então, no direito penal, eu não gosto muito de tratar questões técnicas de injúria, mas vai ser necessário. No direito penal, vigora um princípio do direito penal, que é um princípio que tem um nome em latim, chama indubio pro reo. O que isso significa? Na dúvida, deve-se absolver. Na dúvida, não se deve condenar. A promotora, o Ministério Público, a polícia, eles têm todas as ferramentas para tirar essa dúvida. Eles têm polícia civil, polícia militar que trabalha para o Estado, promotoria, IML, perito. A defesa só tem o que foi produzido aqui para trabalhar. Então, a defesa ela está sempre em desvantagem em relação ao Estado. Reconhecendo essa desvantagem, o direito penal fala o seguinte: se não conseguiu provar, se há dúvida do que aconteceu, deve-se absolver. Então, o primeiro pedido da defesa é que, em relação ao quesito 2, os quesitos do júri, essas lesões causadas com um golpe de madeira foram a efetiva causa da morte do ofendido? A defesa pede que os senhores respondam que não. Por quê? Porque não há essa certeza no processo. Essa certeza absoluta, clara, límpida, que não deixa dúvida, ela não existe. E condenar alguém com dúvida é correr o risco de cometer injustiça. Eu falo que o crime de homicídio é o crime mais democrático que existe. Os senhores estão aqui hoje convidados que os senhores têm reputação libada, que os senhores têm um histórico na sociedade,
os senhores não têm uma marca, uma mancha no nome dos senhores. Então, os senhores foram selecionados, escolhidos para serem jurados. Então, com absoluta certeza, eu falo dos senhores, a senhora nunca vai ficar. Eu sei que não. A senhora nunca vai roubar. A senhora nunca vai cometer um furto. Mas nós nunca podemos dizer, nunca vamos matar. Por quê? Porque o homicídio é um crime democrático. Eu já vi sentado nesse banco médicos, advogados, promotores, juízes, policiais, pessoas, engenheiros, pessoas de toda a sociedade. Porque para que aconteça um crime de homicídio, basta aquele 5 minutos, aquele, sabe, quando a gente fica cego, a gente vai lá e faz uma coisa que se arrepende por essa vida. Então, qualquer um de nós poderia estar sentado aqui onde o Edson está hoje. O Edson é um rapaz trabalhador. Vocês viram o senhor Edson Sebastião falando aqui, conheço ele de trabalhar de caminhão. O Edson teve uns desvios na vida dele, cometeu uns furtos, porque morou na rua já também. Porque também uma pessoa, embora ele tenha vergonha de ter admitido aqui, é uma pessoa que teve problema com álcool. Também teve. Uma pessoa que está aí lutando contra um vício. Hoje ele falou para mim, antes de começar esse julgamento, eu virei para ele e falei, você é bebida? Ele falou, estou parando, doutor, graças a Deus. É uma pessoa que tem os problemas dele. E aí eu peço para os senhores, quando for julgar o Edson, julgue pensando que poderia ser um dos senhores sentados ali. Porque esse crime não escolhe classe social, esse crime não depende, não escolhe cor, é um crime democrático. Qualquer um pode cometer. Então, na dúvida, como os senhores gostariam de ser? Se houvesse uma dúvida, os senhores fossem hoje com o réu, fosse o Edson, e houvesse uma dúvida de que foi ele que matou, como os senhores gostariam de ser? Por isso que a lei diz, na dúvida, eu estou vivendo. Então, o primeiro pedido da defesa é que no quesito 2, os senhores respondam que não. Mas vamos supor que os senhores superem essa dúvida, e que para os senhores essa dúvida não cause o mesmo desconforto que causou em mim. Vamos supor que os senhores falam, não, doutor René, eu não acho que tem essa dúvida no processo. Então, é minha obrigação apresentar outras teses defensivas. Porque, para mim, essa dúvida já seria suficiente para a gente encerrar esse processo por aqui. Mas eu tenho a obrigação de apresentar outras teses defensivas para os senhores. E aí vem a questão da intenção. O que prova esse processo? Que o Edson, esse rapaz magrelo, mirrado aqui, que ele saiu de onde ele estava e foi para lá para matá-lo. O que prova a intenção de matar? Absolutamente nada. O Ministério Público vem e fala, não, mas é certeza que ele queria matar. O Levi chegou aqui, foi perguntado pelo doutor Alexandre, ele chegou lá com o pedaço de pau na mão, e ele fala, não. Ele chegou lá sem o pau, perguntando ao Adriano, será que ele, senhor dessa estatura, com esse tipo de físico, iria lá para matar de mão vazia, já com a intenção prévia de matar? Aí vamos trabalhar o depoimento do próprio Edson aqui. A doutora fala o seguinte, não, porque ele mentiu. O Edson mentiu, porque cada hora ele fala uma coisa. Porque essa faca apareceu depois. Vamos procurar aqui no processo o depoimento do réu. Vamos ver o que ele falou na delegacia quando ele foi ouvido lá. E lembrem que eu falo para os senhores. Quanto mais distante do fato, mais é possível que a memória fale. Que a gente gere falsas memórias. Mas a gente consegue extrair do depoimento dele aqui hoje a essência do que ele falou na delegacia. Que comprova que ele está falando a verdade, que ele não queria matar o seu irmão. Então, no dia 7 de dezembro de 2020, 2 dias após a morte do Fernando, ele foi ouvido na delegacia. Ele poderia mentir, falar que não estava lá, porque o réu pode mentir, é um direito do réu. Ele poderia ficar em silêncio,
falar assim, não, eu não vou falar nada. Eles não são obrigados a esse próprio. Não falar nada. Ele poderia, é um direito do réu, mas não. Ele prestou um depoimento. Ele fala o seguinte, que num determinado dia, qual não sabe informar, parou próximo ao rodoviário, pegou um corote de pinga e sentou num dos bancos vazios. E em seguida chegaram duas pessoas, Pio e Adriano, e beberam a sua pinga. E não sabe por quê, eles passaram a lhe agredir com socos e chutes, deixando-o no banco sentado, saindo do local e retornando em seguida, agredindo novamente, fazendo o declarante perder os sentidos. Isso aqui todo mundo falou. A discussão que tem aqui é se o Pio estava na briga ou não. Mas isso é irrelevante, porque eu não vou justificar a ação dele com o fato de Pio estar ou não na briga. Tá? Mas isso todo mundo falou. Na manhã daquele dia, ele foi agredido, de fato ele foi. Que ao recuperar o sentido, saiu sem rumo, sabendo que estaria num lugar próximo à rodoviária. E dormiu, e após acordar, retornou à rodoviária. Que lá estando, encontrou com Pio, onde questionou sobre por que teria sido agredido. Momento em que Pio ameaçou pegar um pedaço de madeira que estava no chão, mas o declarante foi mais rápido, pegou o objeto, partiu para cima de Pio e o acertou diversas vezes, não sabendo precisar quantas. O que difere? O que difere do depoimento dele, na essência? Lá no dia que ele foi ouvido na delegacia e de hoje. Na essência, o que aconteceu? Porque nós temos aquele problema, o lapso temporal, a memória falha. Ele fala o seguinte, eu cheguei lá para conversar com o Pio fez menção de pegar o pedaço de pau, eu peguei o primeiro realmente eu bati nele. Nunca negou, nunca. Quando ele foi ouvido em juízo, já com o advogado, ele falou a mesma história. Ele fala o seguinte, lá no depoimento dele, na primeira audiência, não era advogado dele, era o colega, que era advogado dele. Ele fala o seguinte, eu tinha conhecimento e eu andava com uma família certa. E aqui hoje ele se complicou. Imagina a situação. Um senhorzinho, humilde, trabalhador, em baixa instrução, está sentado aqui na frente de um juiz, querer exigir dele, nunca esteve nessa situação, querer exigir dele uma precisão milimétrica nas palavras. Ele falou o que ele achou que tinha que falar. Mas, na essência, o que ele falou? Eu fui lá mesmo, teve um entreveiro, eu peguei o pau e bati nele. Aonde está aí a intenção homicida? Aonde está? Onde que nós conseguimos visualizar a vontade de matar? Vamos tirar um pouco os fatos do pedestal da justiça, porque essa sala é bonita, estamos todos de terno, estamos todos aqui numa solenidade. Vamos sair do pedestal da justiça e vamos para a realidade, porque os senhores são centaurosos. Os senhores conhecem a realidade. Os senhores trabalham no prefeitura, os senhores são jornalistas, os senhores também estão aqui ambientados na realidade centaurosa. Todo mundo sabe o que acontece na rodoviária e na Praça Estrela Azul. Todo mundo sabe o que acontece nesse lugar. Talvez a promotora do seu de fora não tenha conhecimento dessa realidade. Por isso que os senhores que vão julgar o caso hoje. Todo mundo sabe. O Ministério Militar está aqui. Ó. Todo mundo sabe que todo dia sai uma confusão. Ou na rodoviária, ou na Praça Estrela Azul. Por quê? Porque nós temos um problema seríssimo de assistência social, onde pessoas que estão passando por uma grave doença, que é a dependência química, ficam aglomeradas nesses locais, e lá todo dia sai briga com um pedaço de pau. E é praticamente todo dia. Todo dia. Quem passa por esses lugares sabe. Vê. Está sempre a polícia lá. Às vezes o Luiz da Paz está lá tentando amenizar e pega um, põe no ônibus e manda embora para casa. Todo dia tem esses problemas. O que demonstra que a realidade que o Edson estava inserido, naquele momento da vida dele, era uma realidade de extrema vulnerabilidade, assim como o Pio. Também estava em uma realidade de extrema vulnerabilidade. E nesse tipo de realidade, é preciso enxergar além desse criminal.
O mundo real não é de tribunal. O mundo real não é essa realidade que nós, advogados, vivemos, que a promotora vive, que o juiz vive. Então, é perfeitamente justificável no mundo real, na situação de vulnerabilidade que o Edson estava inserido, de que ele pegasse um pedaço de pau para se defender, porque lá eles brigam, se agridem todos os dias. Isso não demonstra de forma inequívoca que ele foi lá para matar. Não demonstra. Essa certeza de que, nossa, ele saiu e foi lá para matar. Aí mostra uma imagem que ele está com um pedaço de pau na mão. Ele está voltando, ele já tinha brigado com o filho. Ele está voltando para casa. É o momento que ele encontra o seu Edson. E ali ele está mesmo com um pedaço de pau na mão, depois ele joga fora. Por que ele está com esse pedaço de pau na mão? Porque assim como ele foi lá para resolver uma questão mal resolvida, o Pio, o Adriano, o Guto, o Delva, as pessoas que estavam lá nesse contexto de vulnerabilidade, poderiam ter ido atrás dele para agredi-lo novamente. Os senhores entendem que as coisas não são tão preto e branco assim? Que a situação da vida real não é tão simples da gente sobrepesar para colocar ele na cadeia por um homicídio triplamente qualificado, como se ele fosse um monstro que saiu de casa para matar uma pessoa indefesa que estava dormindo na rodoviária. O mundo real exige de nós uma compreensão de coisas que não cabem aqui. E por não caberem aqui, a Constituição falou o seguinte: esse tipo de crime tem que ajudar o povo. Porque o povo de Santa Rosa sabe o que acontece na rodoviária. Porque o povo de Santa Rosa sabe o que acontece na Estrela Azul. Porque o povo sabe das suas mazelas e das suas dores. É por isso que os senhores são juízes da causa primeiro. E aí eu peço para os senhores o seguinte: se a dúvida da causa da morte não for suficiente, e os senhores entenderem que ele morreu em decorrência das pauladas, eu peço para os senhores, no quesito quarto, quando diz o acusado agindo assim quis matar o ofendido, isso é exatamente não. Porque se quis matar o ofendido, presume-se um ajuste mental prévio de que vou matar. Vou sair de casa para matar. Estou indo lá para matar. Não foi isso que aconteceu. Fato agrediu uma conduta que, para nós, é uma conduta reprovável. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas que, dentro de um contexto de vulnerabilidade em que o Edson estava inserido, é possível entender e compreender a ausência de vontade de matar. Certo? Então, essa é a nossa segunda tese. Então, vamos recapitular. Primeira tese da defesa. Eu agradeço demais, Vossas Excelências, por ouvirem a defesa atentos dessa forma. Primeira tese da defesa. Não foram as lesões, única e exclusivamente, que causaram a morte do Fernando. Há uma dúvida cruel, uma dúvida que incomoda quem lê esse processo do que de fato causou a morte do Fernando. Lamentável morte. Então, primeiro a gente pede para que os senhores respondam que não, que essas lesões não causaram a morte dele. Caso os senhores entendam que sim, olha, foram as lesões mesmo. Eu não concordo com o senhor em relação a essa dúvida. Que ele não quis matar. A intenção dele não era matar, era agredir. E aí vai surgir, não sei se a promotora, vou tomar a liberdade de antecipar o que a promotora vai falar, porque ela fez isso, antecipou o que ela vai falar. Vai surgir uma questão assim: não, mas a pena do crime de lesão corporal é muito pequena. Já está na rua. Porque tem que condenar no homicídio mesmo, porque a pena é muito pequena. E aí começa esse debate de pena, que não cabe a nós. Aqui no júri cabe a nós um debate de conduta. O que ele fez, como fez e quem que fez. Debate de pena, quer discutir pena, tem que candidatar a deputado e mudar a lei lá no Congresso. Se a pena é baixa, se a pena é alta, se vai sair com a saidinha, se não vai, isso não é um problema do tribunal do júri.
Porque nós estamos aqui hoje para julgar o fato e a pessoa é isso. O que ele fez? O que será? Qual que era a intenção dele? Esse debate, a pena é pequena, a pena é alta, vamos dar uma pena maior. Os senhores gostariam de ser julgados assim? Se um dia os senhores tivessem sentado aqui, os senhores gostariam de falar assim, não, mas o crime que ele cometeu tem uma pena muito baixa. Vamos jogar, vamos empurrar outro crime nele com a pena maior. Então, não se iludam com esse campo das sereias, de que se tem que fazer justiça dando pena alta nunca fez justiça. Pelo tanto que o Brasil prende, se cadeia resolvesse, a gente ia ser primeiro mundo. Então, nossa segunda tese é, ele não queria matar. Forma alguma. Ele não queria mesmo. Não queria mesmo. Tinha que contar com ele, ele não queria. Ele se arrepende do que aconteceu. Ele falou para mim, doutor, foi uma cagada. Se eu não tivesse ido lá, nada disso teria acontecido. Foi uma cagada. Mas, então essa é a nossa segunda tese, certo? Antes de terminar, nós vamos recapitular. Mas eu tenho obrigação ainda, como advogado, de me colocar no lugar dos senhores, e às vezes você fala assim, não, doutor, mas eu não concordo com o senhor está fazendo. Que pode acontecer. Os senhores falam, não, ele quis matar mesmo, foi homicídio mesmo. E aí nós temos as questões das qualificadoras. O que são as qualificadoras? Não sei se os senhores têm contato com o direito, mas as qualificadoras são questões que aumentam a pena do crime. E aí a gente entra novamente nesse debate. Não, mas se for homicídio simples, a pena é muito pequena. É um debate enfadonho que não tem que ser feito aqui. Questão de quanto de pena ele vai pegar, o doutor Alexandre vai decidir. Agora, as qualificadoras são situações que foram pensadas para aumentar uma pena de um crime mais reprovável. Então, não é para sair assim, a torta e a direita aplicando qualificador em todo tipo de crime. Não é. E aqui nós temos a presença de 3 qualificadores. Motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima e meio cruel. Então, vamos começar pelo motivo torpe. A lei fala o seguinte: o homicídio que é cometido por motivo torpe é aquele que é mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Isso aumenta a pena. Certo? O que é o motivo torpe? É um motivo repugnante. Aquele motivo que quando a gente pensa que o crime foi cometido por aquele motivo, a gente fala assim, é absurdo isso. É um motivo que é insignificante para justificar a conduta daquela pessoa. É um motivo que dá nojo na sociedade. Então, o legislador, quando ele colocou o motivo torpe como um dos causos que aumentam a pena, ele não estava pensando que se aplicasse isso para qualquer crime de homicídio, igual se aplica. Se os senhores tiverem a oportunidade de vir mais julgamentos no júri, os senhores vão ver que todo crime tem motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. Porque é o meio que o Ministério Público acha para aumentar a pena do crime. Qual foi a motivação do Edson para cometer esse crime? Primeiro que nós não sabemos, de fato, o motivo. Eu não sustentei aqui a legítima defesa. Eu acho que eu ia vir aqui falar que foi legítima defesa. Eu não acho que tenha sido. Mas o medo real que ele tinha daquelas pessoas, daquele meio de vulnerabilidade social que ele pedia, o medo real que ele tinha de chegar lá e ser agredido novamente, e de apanhar de novo, e de perder de novo o dinheiro dele, foi o que fez com que ele se assustasse, pegasse o pau e atingisse o filho. Então, esse medo íntimo que ele tinha não pode ser considerado motivo torpe. Então, peço mais uma vez, é complicado essa questão dos quesitos, né? Mas a gente vai chegar lá. Peço mais uma vez que Vossas Excelências se superarem as teses
defensivas, chegar nessa questão do motivo torpe, os senhores falam que não teve motivo torpe. Primeiro porque ninguém nem sabe quem foi. E a ausência de ele sabe na cabeça deles. Mas quando ele fala, ninguém acredita nele. Como se ele fosse um mentiroso, entendeu? Mas a ausência de motivo por si só não é motivo torpe, não é capaz de aumentar a pena. Senão todo homicídio é cometido por motivo torpe, porque não existe motivo para uma coisa. Além da legítima defesa, não existe motivo para uma coisa. Então seriam todos os homicídios motivo torpe, mas não. O legislador quis aumentar essa pena quando, de fato, a motivação do crime for algo que enoja, que choca a sociedade. A segunda qualificadora é meio cruel. E aqui eu acho muito interessante, todos os júris que a gente participa, o laudo pericial tem um valor muito grande para o Ministério Público. Eles gostam muito de trabalhar o laudo pericial, muito. Só que quando o laudo é favorável à defesa, aí o laudo não afura isso daí. Quando o laudo é favorável a qualquer tese defensiva, promotores costumam dizer não. Mas isso aí o laudo não é possível, o laudo não sabe afirmar. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. O que é o meio cruel? Vamos lá, vamos tratar a próxima qualificadora, mas o meio cruel. Um legislador falou o seguinte: inciso terceiro do parágrafo 2º do crime de homicídio. Aumenta-se a pena, né? O homicídio é qualificado quando ele é cometido por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel. Então, o que o legislador quis colocar aí? Ele colocou algumas balizas para a gente entender o que é o meio cruel. E, novamente, todo homicídio é cruel. Quando a pessoa morreu, que é um problema. Por isso que a gente não pode ler o meio cruel jurídico como uma crueldade que a gente entende no dia a dia. Todo homicídio é cruel. Mas o aumento de pena do meio cruel é quando há fogo, envenenamento, asfixia ou outro meio cruel. E aí a gente tem que pensar que esse outro meio cruel tem que ser análogo ao que foi disposto antes. Tem que ser um meio que cause um sofrimento desnecessário à vítima. Isso é o que está na disposição de motivos do Código Penal. O meio cruel é aquele meio que causa um sofrimento desnecessário à vítima em contraste com os sentimentos de piedade. Isso é o que está escrito no Código Penal. E aí tem o laudo pericial, folhas 498. É o último laudo que, segundo o Ministério Público, é o que vale. Depois de todos os laudos que foram feitos nesse processo. E lá pergunta, quarto quesito. A morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel? E aqui, nas folhas 501, está a resposta do quarto quesito. Não temos elementos no presente exame. Mas aí o promotor vai vir, a promotora vai vir para esse lado aqui, nessa parte, que não favorece o Ministério Público, o laudo não vale. Só vale quando favorece. Nós não temos nenhuma prova nesse processo que a conduta do Edson teve o objetivo de causar um sofrimento demasiado. Fernando, não há meio cruel. E, mais uma vez, eu peço que os senhores façam um exercício lógico, porque a palavra, nem sempre que a palavra é no mundo real, ela é no meio jurídico. Houve uma crueldade, morreu uma pessoa. Isso é cruel. Mas é suficiente a morte para aplicar a qualificadora de meio cruel? Não é. Por quê? Porque ele não quis, ele não objetivou, ele não agiu de uma forma a causar o maior sofrimento desnecessário ao vítima. E o que seria isso? Isso seria, por exemplo, quem já assistiu o filme, quando o vilão pega o mocinho e fala assim, eu vou matar você lentamente.
eu vou te amarrar, eu vou te queimar, vou tirar a sua unha, e você vai sofrer. Em muitos filmes diz que a morte do vilão é a morte cruel, porque ele mata lentamente. Isso não aconteceu. Ele foi lá, se desentendeu, bateu, deu uma palavra no bicho e foi embora. Aonde está que o Edson quis causar um sofrimento desnecessário ao Fernando? Que ele maltratou, que ele torturou, não tem. Não tem esse elemento no processo. Então, novamente, se superadas as teses defensivas, os senhores entenderem que eu quis matar e tirar essas qualificadoras. O tipo torto e o meio cruel. E agora a última, que é sempre a cereja do bolo do Ministério Público, que é o meio que dificultou a defesa da vida. E aí a gente precisa discorrer que todo crime tem um quê de surpresa. O senhor sabe que alguém vai te matar aqui hoje na porta de fora, o senhor não vai lá. Então, tem que ter um quê de surpresa, o crime. Novamente, o legislador, quando aumentou a pena pelo meio que dificultou a defesa da vítima, ele fala de uma surpresa exagerada. Tanto que olha aqui onde que está. No inciso que está o meio que dificultou a defesa da vítima, e inciso do quarto. Que o homicídio é cometido a traição, de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, nós precisamos pensar o seguinte: o que o legislador quis dizer? Tem que ter traição, emboscada ou algo análogo, ou algo semelhante. E aí, a gente vai para a denúncia do Ministério. O que qualifica o crime que ele cometeu como meio que dificultou a defesa da vítima? O fato do Fernando estar dormindo. Quem falou que o Fernando estava dormindo quando ele o agrediu? O Levir. O Levir viu a agressão? Não. Ele não viu, ele falou que hoje, quando o Delvio chamou ele, a agressão já tinha acontecido. Cadê o Delvio? Era muito fácil de escutar essas pessoas. Elas estão na rodoviária ou na Praça Estrela Azul. Era aquele convívio, ela só chega lá, pegar o Delvio e falar: Delvio, vem cá, você viu? Ajuda a gente a elucidar esse fato, para não correr o risco de prejudicar uma pessoa que errou, mas para não agravar a situação dele, vamos fazer justiça? Traz aqui o Delvio. Você que viu, o que aconteceu? Ele não aparece. Em nenhum momento desse processo ele aparece, Delvio. E nem o Duda, que foi quem separou a briga. Então, quem que prova? Além da fofoca, além do ouvir dizer, esses casos de repercussão são casos muito difíceis para a defesa. Porque o que aparece na mídia, na internet, muitas vezes infiltra na cabeça da sociedade e a gente toma aquilo como verdade. Mas de onde saiu? De onde saiu a conversa que ele estava dormindo? Se quem poderia esclarecer esse fato, que viu a briga desde o começo, não foi nem chamado para o processo. Cadê o Delta para testemunhar? Ele não viu. Aí a gente pega o que ele fala, não vale. É difícil. Ele explicou, em todos os depoimentos dele, ele explicou. Ele chegou para conversar, e o conversa com ele, no primeiro depoimento ele fala, faz menção de pegar o pau, ele pega primeiro e o agride. Então, onde está o recurso que dificultou a defesa da vida? Está no depoimento de quem não viu o fato. Está nas histórias que saíram na TV, que não trabalharam no processo, que não apuraram. Ainda mais um jornalista de longe. Um jornalista daqui, como o Sérgio, vai lá atrás da notícia, conversa com as pessoas. Mas um jornalista de longe, ele pega o que saiu no Facebook, infelizmente o jornalismo hoje é assim, pega o que saiu no Facebook, põe na televisão, estava dormindo. Mas de onde saiu essa história que ele estava dormindo? A Érica conta porque o Guto conta que no dia lá contaram para o Guto, mas o Guto não estava. O Adriano não estava. O Levi não viu. Quem viu? O Delvio. Então tá bom. Então o Delvio vai ajudar a gente a esclarecer. Ele não foi ouvido, a polícia não foi atrás.
Então, mais de uma vez, o que a defesa requer, se Vossas Excelências entenderem pelo homicídio, que retire todas as qualificadoras do fato. Retire e condene ele pelo homicídio simples. Eu tenho mais meia hora para falar, mas eu não vou falar mais meia hora, não. Eu só vou repassar com os senhores o que a gente trabalhou aqui. Tá? Não vou ocupar o tempo dos senhores mais meia hora, não. Primeira tese da defesa. Há uma dúvida séria nesse processo. E é o que eu falo. Todo mundo erra. O Ministério Público erra, a polícia erra, erraram a data. Quando perceber que a data estava errada, o processo quase acabou. Que não foi dia 3, foi dia 2. Ah, doutor, mas isso não faz diferença. Faz diferença sim. Se eu tivesse mal intencionado, eu podia chegar aqui, meu prontuário do dia 2, para os senhores, e falar, não foi dia 3 que ele bateu, o outro foi no hospital dia 2, então não foi ele. Mas eu não trabalho assim. Mas todo mundo errou nesse processo. A polícia errou, porque não chamou quem viu. E aí a gente vai condenar alguém com um processo desse jeito. Foi construído dessa forma. Então, nossa primeira tese. O segundo quesito. Essas lesões causaram com golpe de madeira foram a efetiva causa da morte do prendido? Eu peço que os senhores respondam que não. Não foi somente a lesão, e não foi efetiva a causa, que teve outras causas que não foram exploradas pela polícia, que não foram provadas pelo Ministério Público. Aí eles falam assim, doutor Renato, por que o senhor não prova? Primeiro, porque não é o meu mistério que provar. Quem tem que provar é quem acusa. E outra, porque eu não tenho as ferramentas para provar. O que esse coitado tem em relação ao Estado, que tem polícia militar, polícia civil, promotor de justiça, IML? O Estado tem um aparato, esse coitado tem um advogado que foi nomeado pela Defensoria Pública, que ele não é ele que está me pagando, porque ele não tem condições para um advogado. Foi nomeado pela Defensoria Pública para analisar aqui e trazer para os senhores. Então, com base nesse desequilíbrio de poder, o Estado tinha que provar de fato. E de fato, cristalino não foi provado. Então, a nossa primeira tese é que os senhores respondam que não nesse segundo quesito. Caso os senhores entendam que foi a palavra que causou a morte do Fernando, que os senhores desclassifiquem para lesão corporal, porque a gente precisa trabalhar a intenção. Então, no quesito, o acusado, porque se os senhores responderem que não nesse primeiro, a gente já para de responder os quesitos. Tá? Se os senhores continuarem, quando falar o acusado, assim agindo, quis matar o ofendido, eu espero que todos estão entendidos. Se os senhores entenderem que a dúvida que eu trouxe não é razoável para absolver, pelo menos a dúvida de se ele quis matar ou não é bastante razoável, é uma dúvida muito maior. Então, eu peço que os senhores respondam que não. O que vai acontecer? Ele vai ser condenado por lesão corporal seguida de morte, que é uma pena alta, sim. Ele vai ser preso, sim, ele vai cumprir. Os senhores responderem aqui no quarto que ele não quis matar. O doutor Alexandre que vai julgar e vai aplicar a pena. Se, apesar dos nossos esforços defensivos, os senhores ainda entenderem que ele quis matar, eu peço que os senhores respondam não para as 3 qualificadoras, porque não há prova dessas qualificadoras. Tá? Eu vou encerrar, não vou mais tomar o tempo do senhor. Eu agradeço demais a atenção que cada um dos senhores deu à defesa. Eu tenho certeza que, independente da decisão que os senhores tomaram hoje aqui, vai ter sido feita na justiça, porque é a sociedade que faz a justiça. Essa é a verdadeira justiça para mim. O Tribunal do Júri é a minha paixão, a minha vocação, porque aqui é a verdadeira justiça, que somos nós dentro de nós mesmos. Tá? Então, eu agradeço. Edson, eu agradeço você pela confiança. Não sei se vamos voltar, não sei se a promotora vai voltar a falar. Se ela voltar, a gente volta a bater mais um papo no final. Tá bom? Muito obrigado, senhores.